Pessoal, beleza? Tudo bem? Voltamos aí para mais uma aula nossa aí do nosso CHC, o nosso curso de História completo para concursos vestibulares e também para militar, Enem, seja o que for que caia o conteúdo de História. O e-mail está aqui, historiacomple1@outlook.com, o Facebook Isto Sai, o celular para mensagem, 3291650267. Como vocês podem observar aqui, a nossa aula é sobre o resumão PM Bahia. Então vamos continuar falando sobre o primeiro reinado, parte 2 e fim. Nós vamos continuar falando, gente, desse autoritarismo, dessa centralização política, dessa intervenção do governo central dentro das províncias. Nós observamos na primeira aula indícios desse autoritarismo, como a outorga da Constituição de 1824. Nós observamos também dentro desse cenário político no Brasil, independente, recém-independente, a elite brasileira comanda esse país e ainda mais observamos pedaços desse autoritarismo, como perseguições, como no caso de Cipriano, como no caso de Libero. Então, nós observamos uma centralização muito grande e autoritarismo no governo de Dom Pedro I. E toda essa centralização, todo esse autoritarismo iria desgastar o governo de Dom Pedro I e levando à sua abdicação em 1831. É o que nós vamos observar aqui, porque nós teremos ainda mais uma insatisfação por parte dos brasileiros, movimentos antes lusofóbicos, aonde nós teremos um antilusitanismo muito grande dentro do Brasil, movimentos onde vai levar conflitos entre portugueses e brasileiros, principalmente porque Dom Pedro, sendo português, nomeia mais ainda portugueses para o seu círculo mais íntimo. Tranquilo? Vamos ler aqui agora a Confederação do Equador. A Confederação do Equador se desenvolve em Pernambuco e ela vê, nesse caso, que a Constituição levava ao enfraquecimento das províncias e o fortalecimento do poder central. A Constituição de 1824 era, naquele momento, um mecanismo do governo central de intervir dentro das províncias, de enfraquecer essas províncias e fortalecer o poder do imperador, principalmente através do poder moderador. Então, nós observamos que a Confederação do Equador vai contra o autoritarismo, né, de Dom Pedro I e esse intervencionismo dentro das províncias. Por quê? Dom Pedro I nomeia como presidente da província Francisco Paz Barreto, no lugar do Paz de Andrade. Paz de Andrade, que antes era apoiado pelo povo e nesse momento leva uma insatisfação muito grande na província de Pernambuco. E ainda mais pelos gastos que o primeiro reinado tinha, principalmente ainda com os conflitos lá na Cisplatina. Então, era uma insatisfação muito grande no governo de Dom Pedro I. É um movimento separatista que negava a centralização e o autoritarismo. E esse movimento, a Confederação do Equador, é marcado por ideias republicanas, lá de vindas dos Estados Unidos. Tranquilo? Nesse primeiro momento, eles conseguem o governo, né? Mas a repressão do governo central é forte. E nós destacamos aqui, dentro da Confederação do Equador, nomes como Paz de Andrade e Frei Caneca. É interessante, gente, porque muito dessa enfraquecimento desse movimento vai se dar por um enfraquecimento interno. Porque Frei Caneca ele começa a ter ideias de proibir o tráfico de escravos para Recife. E o problema era que, proibindo o tráfico de escravos, isso afetaria quem? Os grandes proprietários latifundiários escravistas. Esses proprietários que
que tinham o dinheiro e bancavam o movimento começam a ficar com medo, vendo seus privilégios sendo, nesse caso, negados, e levarão o enfraquecimento do movimento, que será reprimido. Tranquilo? Na Bahia também teremos manifestações de lusofobia, aonde nós observaremos o quê? O combate entre portugueses e brasileiros, até mesmo a ameaça de secessão. Lembrando para vocês que ao final do resumão PM Bahia, nós vamos falar de uma aula, né, sobre os movimentos que ocorreram dentro da Bahia. Beleza? Tranquilo? Continuando. E ainda mais, Dom Pedro I demite o Ministério de Brasileiros e nomeia um outro. Isso leva mais ainda ao atrito entre o Partido Brasileiro e o Partido Português. O que acontece? Em 1831, Dom Pedro I abdica do trono a favor do seu filho, Dom Pedro II, que naquele momento tinha 5 anos, tranquilo? E é nesse período, quando Dom Pedro II, Pedrinho, não pode, nesse momento, ser imperador do Brasil, vai se ter a chamada regências. Vai começar um novo momento na história do Brasil, o chamado período regencial. Tranquilo, pessoal? Lembrando, o período regencial não é uma coisa que foi feita na hora. Já constava na Constituição de 1824. Dom Pedro, pessoal, vai abdicar do trono, mas em favor de sua filha, Dona Maria, que estava sendo trono ameaçado por irmão de Dom Pedro, Dom Miguel, que nessa batalha entre miguelistas e pedristas, Dom Pedro sairá vitorioso, porque Dom Miguel não aceitava que Dom Pedro fosse rei de Portugal e rei do Brasil, tranquilo? Mas o que nós observamos principalmente, além dessa abdicação em favor da sua filha, é a crise dentro do primeiro reinado. Essa crise que vai levar ao declínio do governo de Dom Pedro I. Tranquilo, pessoal? Lembrando para vocês que o nosso canal Istisato, se inscreva em nosso canal, e nós temos vários benefícios. Olhe lá na playlist, você clicando, quando você entra no nosso canal, se inscreve, ou não se inscreve, lá em cima está escrito playlist, clica lá em playlist, você vai ver todas mais outras playlists que não estão aqui, mas as principais são essas, que são os benefícios para vocês. Para vocês da PM Bahia, além do resumo, vocês têm a playlist Pulo do Gato, que é super importante. É mais importante ainda, principalmente, falo porque eu sou enjoado, a playlist de História do Brasil, que é super completa mesmo. Lembrando que essa aula aqui é um resumo dos principais temas que eu acho importante. Aqui na playlist de História do Brasil, o tema é super completo. Beleza, galera? Um abraço para vocês. Na próxima aula voltaremos falando sobre o quê? Período regencial. Valeu!